Programa Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. Um programa para o povo de Deus. Filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece. Cumprimento a você que me segue através da Rádio Rural de Natal, a Rádio da Família, Rádio Santana FM na Zona Norte de Natal, a Rádio Curimataú e Rádio 107 FM em Nova Cruz, Rádio Natal Agora FM em Natal, Rádio 87.7 FM em Parnamirim, Rádio Olho d'Água em São José de Mipibu, Rádio 87.9 FM em Tangará, Rádio Cultura do Brejo, 87.9 FM em Brejinho, Rádio Vale em Pendências, Rádio Lagoa FM em Montanhas, Rádio Paz e Bem em Pedro Velho, Web Rádio Imaculada em São Rafael, Rádio Santa Terezinha em Lagoa Danta, Rádio FM Vale das Serras em Campo Redondo, Rádio Jardim FM em Jardim de Angicos, Rádio Palmeira do Rio Cabugi, na cidade de Afonso Bezerra, a Rádio São Gonçalo FM em São Gonçalo do Amarante, Rádio Aluzirana 87.9 FM na cidade de Lages, Rádio Santa Cruz 98.3 FM e Rádio Santa Rita FM em Santa Cruz. Em quem te chama, te fortalece, também te ama. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz a quem por nós nascido dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho, com Dom João Santos Cardoso. Nesse domingo, 2 de novembro, celebramos o Dia de Finados. Para a liturgia de finados, há sugestões que a Igreja oferece de vários textos litúrgicos, bíblicos, tanto do Antigo Testamento, quanto do Novo, quanto dos Evangelhos. Vamos tomar como base da nossa meditação o Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículo 35 a 40. Assim narra o evangelista. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento para lhe abrir imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade, eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Mas ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
Depois de celebrar a glória de todos os santos, a Igreja recorda, no dia 2 de novembro, a memória de todos os fiéis defuntos. No dia de todos os santos, nós celebramos aqueles que morreram em estado de graça e alcançaram a santidade, ainda que não tenham sido canonizados. Já o dia de finados é dedicado a todos os que partiram deste mundo, especialmente aqueles que comumente não são lembrados em nossas orações. A comemoração dos fiéis defuntos remonta ao Antigo Testamento, quando o povo judeu já rezava pelos falecidos, conforme narra o livro de Tobias, por exemplo. Também os cristãos da igreja primitiva rezavam pelos seus mortos, visitando os túmulos dos mártires desde o final do século I. E no século V, a igreja passou a dedicar um dia do ano à oração por todos os falecidos, especialmente por aqueles pelos quais ninguém mais rezava. O abade de Cluny, Santo Odilon, em 998, pediu aos monges que dedicassem esse dia à oração pelos mortos. E no século XI, os papas Silvestre II, João XII e Leão IX instituíram oficialmente um dia de oração pelos finados. E, finalmente, no século XIII, a data de 2 de novembro, logo após a solenidade de Todos os Santos, foi fixada definitivamente no calendário litúrgico católico. A liturgia deste dia nos convida a contemplar o horizonte final da existência humana, que não termina com a morte, mas se abre à comunhão eterna com Deus. A morte é o cessar da vida terrena, como nós a conhecemos, mas não é o fim da vida, pois com a morte abre-se a vida eterna. Caminhamos para a eternidade. A igreja convida as famílias nesse dia a recordarem seus entes queridos com fé e oração, oferecendo sufrágios e súplicas para que gozem do descanso eterno e repousem em paz. Para o católico, o dia de finados é um dia a ser santificado, mesmo não sendo um dia de preceito. Não é um dia de festa, mas de oração e recolhimento interior, vivido, contudo, com a esperança cristã, a esperança na ressurreição, porque nós cremos na vinda gloriosa de Cristo Jesus e de que todos os que morreram ressuscitarão. É nesta fé e nessa esperança que nós rezamos pelos nossos defuntos. E a Igreja concede indulgência plenária aos fiéis que neste dia, no dia 2 de novembro, cumpriram as condições habituais: confissão sacramental, comunhão eucarística, oração pelas intenções do Papa e uma obra de misericórdia, aplicando-a aos falecidos, como nos recorda o Diretório Litúrgico da CNBB. Neste dia, assim diz o diretório, em todas as igrejas e oratórios públicos, adquire-se indulgência plenária, aplicável apenas aos defuntos. A obra prescrita é a visita piedosa à igreja, durante a qual se deve rezar o Pai Nosso e o Creio, fazer a confissão sacramental, receber a comunhão e rezar pelas intenções do Santo Padre. Voltemos o texto que foi proclamado de Lucas 12, 35 a 40. Nesse evangelho, Jesus nos convida à vigilância e à preparação para o encontro definitivo com Deus. Nos pede Nosso Senhor que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que esperam o seu Senhor voltar de uma festa de casamento. Jesus promete a bem-aventurança aos servos vigilantes, pois o próprio Senhor os fará sentar-se à mesa e os servirá. É uma imagem da ternura e promessa de Deus, que retribui a fidelidade com o dom do seu amor. A vigilância que Cristo pede não nasce do medo, mas do amor. É a prontidão confiante de quem espera o encontro com seu amado. A parábola nos recorda que o Filho do Homem virá na hora em que menos o esperardes. Por isso o discípulo é chamado a viver cada dia como um dom, cumprindo seus deveres com amor, praticando a justiça, vivendo a solidariedade. A mensagem central é clara do Evangelho. A vida cristã é uma espera ativa. Aqui nós somos peregrinos, aqui somos passageiros. Nosso Senhor nos deixou aqui para tomar conta deste mundo. E como bons servos, nós devemos estar atentos para receber o Senhor quando menos nós o esperamos.
E assim nós fazemos, sustentado pela fé, na prática da caridade, movido pela esperança, preparando o nosso coração para o encontro com o Senhor. Também na liturgia dos mortos, uma das leituras que podem ser lidas é a de Jó. Jó, em meio à sua desolação, ele proclama: eu sei que o meu Redentor está vivo e que por último se levantará sobre o pó. Jó, mesmo diante da doença e do sofrimento, mantém uma fé inabalável. Ele crê que virá a Deus com seus próprios olhos. E a palavra Redentor indica aquele que liberta e salva. É figura que na plenitude dos tempos se realiza em nosso Senhor Jesus Cristo. Assim Jó anuncia em meio à escuridão a esperança da ressurreição e do encontro com Deus. Esta é também a nossa fé. A morte não é o fim, mas a passagem para a vida plena. Como ensina São Paulo na carta aos Romanos, a esperança não decepciona. E a nossa esperança não é para este mundo, a nossa esperança é a nossa salvação. Está na eternidade, é a nossa vida junto de Deus. E a esperança é dom de Deus, é a âncora segura lançada no céu, é graça, não conquista humana e deve ser constantemente pedida na oração. Jesus nos assegura no Evangelho segundo João: todo aquele que o Pai me confia virá a mim, e quem vem a mim não o rejeitarei. Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Com Cristo é a nossa âncora, a nossa esperança. Ele não nos abandona no leito da morte, no túmulo, mas nos faz viver e nos conduz à vida eterna. Que a celebração do dia de finados renove em nós a fé na ressurreição do Senhor, que venceu a morte e nos prometeu que não haverá mais luto, nem choro, nem dor, porque as coisas antigas passaram, como narra o livro do Apocalipse. Rezemos pelos nossos filhos falecidos, pelos nossos entes queridos, e sustentemo-nos na esperança de que um dia todos estaremos reunidos em Cristo, contemplando para sempre o rosto do Redentor que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Vigiai, pois não sabeis nem o dia, nem a hora. Vigiai, pois não sabeis nem o dia, nem a hora. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus, desde a aurora ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós, como terra sedenta e sem água. Vigiai, pois não sabeis nem o dia, nem a hora. Vigiai, pois não sabeis nem o dia, nem a hora. Venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. Vigiai, pois não sabeis nem o dia, nem a hora. Vigiai, pois não sabeis nem o dia, nem a hora. Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza. Em tempos como os nossos, marcados pelo secularismo, pelo ceticismo e pela cultura da imanência, falar de anjos, demônios e realidades espirituais pode parecer algo ultrapassado ou até mesmo ingênuo.
A mentalidade contemporânea, muitas vezes, reduz a experiência religiosa à esfera do psicológico. Interpreta o milagre como simples acaso e o espiritual como mera metáfora e simbolismo do sagrado. Todavia, uma teologia que se abstivesse de abordar tais temas trairia sua própria vocação. A tarefa da teologia é precisamente falar de Deus e de tudo que se relaciona à sua ação criadora e salvífica, abrangendo também as criaturas espirituais que participam da economia divina. Negligenciar o tema dos anjos seria amputar uma dimensão essencial da experiência espiritual humana, que atravessa toda a história da revelação, desde as páginas iniciais das Sagradas Escrituras, onde os anjos aparecem como mensageiros de Deus, até a vida dos santos, que testemunham a contínua presença e ação dos Espíritos Celestes. Mas, afinal, o que são os anjos da guarda? Qual a sua função e a sua relevância para a vida humana e espiritual? Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, precisamente na questão 113, oferece uma das reflexões mais lúcidas e sistemáticas sobre a guarda dos anjos, unindo fé e razão numa visão metafísica e teológica de admirável profundidade. Segundo o Dr. Angélico, os anjos são ministros da providência divina e instrumentos da ação de Deus no governo das criaturas. Por natureza, o homem é racional e livre, mas também vulnerável e sujeito ao erro. Suas paixões enfraquecem a vontade e seu discernimento pode falhar diante das circunstâncias complexas da vida. Por isso, afirma Tomás, a sabedoria divina quis que cada pessoa tivesse um anjo que a guiasse, inspirasse e defendesse, ajudando a caminhar no bem e a perseverar na graça. O homem, diz São Tomás, é guardado por Deus de maneira interior, pela infusão da graça e das virtudes. Exteriormente, é instruído e protegido pelos anjos, que atuam como mediadores da providência. Deus é o guarda sereno. Os anjos são seus cooperadores, iluminando a mente humana e movendo-a suavemente para o bem, sem jamais violentar sua liberdade. Com base na tradição patrística, especialmente em São Jerônimo, Santo Tomás afirma que cada pessoa possui um anjo da guarda, delegado por Deus para protegê-lo desde o nascimento. E esse anjo acompanha a pessoa durante toda a sua vida, mesmo quando ela não está consciente dessa presença. Sua missão não é apenas afastar perigos ou tentações, mas, sobretudo, favorecer a salvação, despertando o coração humano para o bem e para Deus. A presença dos anjos, portanto, manifesta a delicadeza e a proximidade da providência divina. Eles não substituem a ação de Deus, nem anulam a liberdade humana, mas a sustentam discretamente. Mesmo quando o homem cai, o anjo não o abandona. Permanece fiel, respeitando o desígnio de Deus e esperando o momento certo da conversão. Refletir sobre os anjos da guarda em meio a um mundo secularizado é redescobrir o sentido do divino e do transcendente. É recordar que a realidade é muito mais ampla do que aquilo que se pode medir ou provar. E que a história humana é constantemente atravessada pela presença silenciosa do mistério. A doutrina angélica, longe de ser uma relíquia do passado, recorda que o amor de Deus não é abstrato, mas concreto, pessoal. E cada vida é acompanhada, amparada e guardada por um mensageiro de luz. Falar dos anjos é a última análise, afirmar a esperança. É reconhecer que mesmo em meio às trevas da descrença e da indiferença, Deus continua a cuidar de cada pessoa. Com ternura, confiando num companheiro espiritual que vela sobre ela até o encontro definitivo com o Criador. Você tem um encontro marcado toda semana com o programa Naquele que me Fortalece, com o arcebispo de Natal, Dom João Cardoso. É o momento para ouvir a mensagem do nosso pastor. Contamos com a sua audiência. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor.
aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Naquele que me fortalece, assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver, dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido, libertai-me quando estiver oprimido, sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação, que não falhe jamais minha fé em vós. No meio da tempestade, quando tudo parece perdido, minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém. Eu sou o pão que dá vida, o pão para um mundo novo, que nutre, alimenta e sacia o caminhar do meu povo. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Você ouviu Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.